Antibiótico é raciocínio, antibiótico não é decoreba. Seja bem-vindo à parte 2 do nosso vídeo de antibiótico terapia na pneumonia. Eu sou o professor Tamer, vem comigo. Na parte 1 desse vídeo a gente falou então de dois cenários, né? De pneumonia adquirida na comunidade leve, sem comorbidade, e pneumonia adquirida na comunidade leve, com comorbidade. Agora a gente vai avançar um pouquinho, um paciente que vai necessitar de uma internação hospitalar. Eu não vou separar aqui enfermaria ou UTI, porque aqui a gente vai conversar mais ou menos a mesma coisa. Porque é interessante, né? Quando a gente interna na UTI, a gente já quer colocar Merivanco para todo mundo. Não necessariamente, a gente tem que entender que é um paciente que está vindo da comunidade e às vezes um antibiótico mais tranquilo, com menor espectro, sem ser uma bomba de canhão, vai cobrir aquele germe que causou aquele quadro, seja de sepse ou não. Então olha aqui comigo no quadro, a gente tem uma pneumonia adquirida na comunidade com necessidade de internação hospitalar. Lembra do racional que a gente conversou na parte 1 da aula, reduzir a margem de erro, que lá nos primeiros casos a gente deixou uma margem de erro um pouco maior, beleza? Correto? E aqui a gente vai reduzindo à medida que avança nas comorbidades e na gravidade do quadro. Então o que a gente pode usar, né, para cobrir típicos e atípicos? Penicilina, amoxicilina no caso, clavulin com macrolídeo, então a gente pode usar clavulin e tem venoso, dá pra gente fazer isso naquela mesma posologia que a gente conversou, associada a uma azitromicina que também tem venoso, pode ser comprimido, pode ser venoso. A gente pode lançar mão de uma quinolona respiratória também, tá? De um levofloxacino que também tem EV, mas aqui a gente entra então com uma classe de antibióticos que a gente infelizmente também nos últimos anos está usando igual água, né? A gente está falando ali do ceftriaxone, de cefalosporina de terceira geração. Mas lembrar de associar também com macrolídeo. Por que eu estou falando isso? Porque cefalosporina de terceira geração é excelente. Ceftriaxone é uma medicação excepcional, mas ainda tem pouca cobertura ali para os germes que são atípicos. Então, como eu falei com vocês, né? Ceftriaxone, a gente vai usar ali, né, uma posologia bem bacana, geralmente uma vez por dia já cobre bastante ali os principais germes da pneumonia. É uma droga que vai cobrir tranquilamente os germes típicos, é uma droga que vai cobrir alguns atípicos, mas lembra de reduzir margem de erro, então os atípicos que ceftriaxone não vai cobrir tanto, a gente vai associar a azitromicina, a claritromicina junto, tá? Interessante também que vai cobrir Staphylo aureus sensível de comunidade também, tá? Não cobre MRSA, então, mas a gente não está pensando ainda em fatores de risco para MRSA, daqui a pouco a gente conversa. Então não cobre MRSA, mas cobre o Staphylo aureus também, que é um micro-organismo, né, que causa umas pneumonias mais enjoadas, às vezes com derrame pleural, às vezes com empiema, uma pneumonia mais necrotizante, mais grave, tá? Então tem um excelente espectro de ação para os germes de comunidade não resistentes, que na maioria das vezes é aquele germe que vai causar pneumonia. Então eu posso lançar a mão do ceftriaxone? Claro, deve, se muito bem indicado. Não é para todo mundo igual a gente fez no Covid, porque Covid é um vírus, Covid não é bactéria, tá bom? Como é que a gente prescreve então esse ceftriaxone? É uma ampolinha ali, a ampola de ceftriaxone, ele já vem ali 1 grama, né, na ampola. A gente vai usar ali 2 ampolas uma vez por dia. Tem serviço que faz uma ampola de 12 em 12 horas, mas os estudos mostram que tanto faz. Então você quer melhorar a posologia, às vezes no paciente que vem melhorando, você quer fazer regime hospital dia depois, ele vai ali no serviço de saúde, faz 2 ampolas de ceftriaxone, depois volta para casa, volta no dia seguinte. É bem interessante por conta dessa posologia. E lembrar de associar o macrolídeo, vou colocar a azitromicina, que pode ser VO ou EV, vai depender se o paciente tem via oral estabelecida ou não. Lembrar que é 500 mg, uma vez por dia também. Também posso usar outra droga? Pode usar o levofloxacino, e aqui a gente está falando de monoterapia, tá? No primeiro momento, levofloxacino monoterapia, 500 mg, uma vez por dia também. Tem EV, tem VO, tanto faz. Lembrar que o levofloxacino, por ser uma quinolona de terceira geração, está cobrindo os gram-positivos e os gram-negativos, os típicos e os atípicos. Diferente da ciprofloxacina, que apesar de penetrar no pulmão, ela não cobre muito bem os gram-positivos. E o germe mais comum é o pneumococo, que é um estrépito e é um gram-positivo. Nesse paciente que eu internei, a gente vai cobrir ali, vai usar um tempo de antibiótico terapia por 5 a 7 dias, podendo descalonar depois com resultado de cultura, de escarro, ou até pensar em hospital dia, conforme a gente falou.
A vantagem aqui é que o ceftriaxone é uma vez ao dia, levofloxacina ou azitromicina tem a possibilidade de ser via oral. Mas o mais interessante dessa aula, meninos, é essa pergunta aqui de baixo. Vou até mudar de cor aqui para ficar a mesma. Quando e como cobrir um dos germes mais enjoados que a gente tem? Não só infecções pulmonares, mas infecções de pele, infecções abdominais, né? Quando e como cobrir? Pseudomonas. Aqui a gente tem que fazer uma parada para entender por que, né, antes de tudo, a gente fala tanto de pseudomonas, né, como se fosse o chefão, né, da fase do jogo, a última fase do jogo, a gente tem que vencer a pseudomonas, né? Por que a gente fala tanto de pseudomonas? É um germe gram-negativo, tá? Mas diferente dos germes gram-negativos, ele é classificado, junto com alguns outros menos comuns, como uma classe separada, como os não fermentadores. Esses germes não fermentadores, eles são germes conhecidos, por isso que eles foram separados, por ter alta taxa de resistência à maioria dos antimicrobianos e também a fazerem uma pneumonia, uma infecção um pouco mais grave, com tendência de levar paciente ali até mesmo para UTI, fazer um quadro séptico e tudo mais. Aí a pergunta então é, quando e como cobrir pseudomonas? A resposta é quando a gente tiver fatores de risco. Porque, claro, na sua admissão, no seu plantão do pronto-socorro, você tem que olhar para o paciente e ver se ele tem risco de pseudomonas. Porque se você atrasar um início ali, uma cobertura com pseudomonas, e de fato for pseudomonas, você pode ali levar um paciente ao óbito ali em poucos dias, porque você iniciou uma antibiótico terapia errada. Ah, também, mas você não falou para usar a bomba de canhão. Sim, porque até então a gente estava falando no paciente sem esses fatores de risco. Beleza, então quais são esses fatores de risco para pseudomonas? A literatura vai trazer alguns, né? Nós vamos resumir em 4 aqui, mas dentro desses 4 vocês vão saber fazer as subdivisões. O primeiro deles é um paciente hospitalizado, seja uma hospitalização recente, tá? Ou seja uma hospitalização atual. Vai ver o seu plantão ali, é um plantão de UTI, o paciente está internado ali há 5, 6, 7 dias, ou até mais tempo que isso, fez uma cirurgia, sei lá, tem alguma coisa que leve a isso, né? A gente pensar a esse risco de pseudomonas. Então a gente tem que pensar em UTI e assistência ventilatória mecânica, principalmente, tá bom? Atrapalhou? Não? Segundo ponto, além da hospitalização, aí tempo de hospitalização, leito de UTI, assistência ventilatória mecânica, lembrar da pneumonia associada à ventilação mecânica, que é bastante importante ali no nosso meio hospitalar, a gente tem que lembrar daquele paciente, por exemplo, oncológico, a gente tem que lembrar do paciente que tem HIV, né? A gente tem que lembrar do paciente que usa algum imunobiológico, um lúpus, né? Seja uma artrite reumatoide, uma doença inflamatória intestinal. Então a imunossupressão também é fator de risco para cobrir pseudomonas. É claro que se sair lá na frente a cultura e você precisar descalonar uma antibiótico terapia, não for pseudomonas, coisa linda. Mas a gente não pode dar margem ao azar, reduzir margem de erro, como tudo a gente vem conversando até então. Mais um fator de risco, o uso de antibiótico de amplo espectro recente. O paciente recebeu alta hospitalar tem 1 semana e durante a internação anterior ele estava usando meropenem, ou ele estava usando vancomicina, ou até mesmo pipetazo, né? Então antibióticos ali de amplo espectro que vão cobrir de fato germes um pouco mais enjoados. Então se tem essa história de antibiótico terapia recente, a gente também tem um fator de risco para pseudomonas. E por fim, para a gente resumir tudo, se o paciente alguma vez na vida já isolou em cultura de escarro, em alguma coisa do tipo, em aspirado, pseudomonas previamente. Então, história de pseudomona prévia. E aí eu lembro de um caso recente que eu atendi, é uma mocinha que internava direto por fibrose cística. Essa mocinha, ela tinha já uma cultura prévia com colonização por pseudomonas. Lembrar que colonização é diferente de infecção. E essa mocinha, ela internou com um quadro infeccioso pulmonar. Logo, eu preciso, sem sombra de dúvidas, cobrir pseudomonas. Tem alguns outros fatores de risco que a gente pode incluir ali, então um problema na morfologia pulmonar, então a gente está falando de fibroses, a gente está falando de DPOC, a gente está falando de pneumonites intersticiais, né? Aqueles siglas que a gente conhece. Esses casos a gente vai também pensar em cobrir pseudomonas, principalmente se esse paciente vier com um grau ali de gravidade, uma internação hospitalar. Beleza, pessoal? Tamer, beleza, eu entendi quando eu tenho que cobrir, mas quais são as drogas que eu tenho disponíveis para cobrir pseudomonas? Eu vou citar 2 iniciais aqui, meninos, mas entendam uma coisa. Uma coisa é a cobertura teórica, outra coisa é a cobertura
prática. Se você pegar um livro de antibiótico, ou um artigo, o que quer que seja, você vai ver que ciprofloxacino, quando você usa 3 vezes por dia, cobre pseudomonas. Coisa linda, né? Pô, se a gente pudesse usar, o ciprofloxacino vai cobrir pseudomonas lá na sua casa, né? Mas a gente sabe que na prática não é muito bem assim, porque quinolona de primeira e segunda geração tem, primeiro, alta taxa de resistência, e segundo, linkando com isso, tem alta taxa de resistência quando a gente fala de pseudomonas. Então eu posso colocar aqui que cipro 3 vezes ao dia, e até mesmo levofloxacino, e aí o levofloxacino eu não estou falando 500 mg, eu estou falando 750 mg uma vez ao dia, cobre pseudomonas, mas é uma cobertura teórica. Deixa um asterisco aqui. Para que serve então conhecer isso também? Caso você tratou o paciente ali 5 dias ali com pipetazo, ele melhorou, né? Você quer desescalonar para ele terminar 2 dias em casa, você pode passar um levofloxacino de 750 para ele, só para finalizar o tratamento. Você pode passar um ciprofloxacino para ele, que a gente viu na aula anterior, que tem uma penetração pulmonar interessante, só para finalizar o tratamento. Mas não para iniciar. Reduzir margem de erro, e reduzir margem de erro é também raciocinar em cima da resistência bacteriana prática, não teórica. Qual outra classe que a gente pode usar? A gente pode usar piperacilina com tazobactam, piperacilina então uma penicilina, tá? Tazobactam um inibidor da beta-lactamase, só que com um espectro um pouco maior, é uma penicilina mais recente que, por exemplo, a amoxicilina. A gente pode usar também uma cefalosporina de 4ª geração, como o cefepime. A gente pode usar os carbapenêmicos, como o meropenem, carbapenêmicos. E aqui eu vou fazer uma observação. A gente não pode usar o ertapenem, é o único carbapenêmico que não cobre pseudomonas, tá? E a gente vai usar também em casos mais graves, aí a gente guarda para pseudomonas do mal mesmo, aquelas multi-R mesmo, amicacina ou polimixina. Só a título de conhecimento. Para a gente aqui, o que é interessante a gente saber? Pipetazo, cefepime e carbapenêmico. São os antibióticos mais comuns de ter nos serviços que a gente trabalha. Então a gente pensou em pseudomonas, eu olho o que eu tenho ali para cobrir. Posso usar um pipetazo, posso usar um cefepime, posso usar um carbapenêmico. Parênteses. Não usa carbapenêmico, não. A não ser que ele saiu de uma internação recente usando um meropenem, sabe? Mas meropenem é uma droga tão boa, que cobre um tanto de coisa, que deixa para que se esse paciente não evoluir tão bem, a gente escalonar a antibiótico terapia, ou se de fato ele tem um risco ali, ou cresceu uma pseudomonas do mal, né, que só carbapenêmico cobre, você viu na cultura, ou ele tem cultura prévia já mostrando antibiograma para isso, deixa o carbapenêmico para depois. Fecha parênteses, vamos voltar, mas vamos citar carbapenêmicos aqui só para vocês saberem também. O que a literatura nos mostra, né? Aí eu quero fazer uma observação importante. A literatura fala, e ela tem uma divergência em relação a isso, alguns estudos, que paciente grave com fatores de risco, a gente necessariamente tem que cobrir pseudomônicos. Então, paciente UTI, assistência ventilatória mecânica, cobrir. Agora, o paciente tem fatores de risco, mas não chegou grave, internação em enfermaria, em quarto, a literatura ela questiona cobrir. Então, cobrir, interrogação, porque é um paciente que está tranquilo, que às vezes eu consigo esperar a cultura. Não existe nada muito bem firmado sobre isso, sabe? Tem literatura que manda cobrir, tem literatura que não manda cobrir. Vai do seu feeling ali na hora. E o feeling nosso, ali no atendimento do paciente, faz parte do seu atendimento, sim. Você vê um paciente que está ali piorando já nas primeiras horas, cobre logo. Ah não, o paciente está super estável, área ambiente, conversando, comendo, falando, andando. Apesar de ter fatores de risco, dá pra gente esperar uma cultura ali, dá pra gente esperar uma resposta inicial. Beleza? Falando das classes aqui rapidamente, então pipetazo, a primeira, uma penicilina, né? Vai cobrir pra gente ali como uma penicilina, vai cobrir gram positivo, mas não cobre gram positivos multiresistentes, não cobre MARSA, ok? Beleza? Vai cobrir gram negativos, então tá cobrindo típicos, tá cobrindo atípicos, vai cobrir anaeróbios, e a gente pensa em anaeróbios lembrando de abscessos, principalmente, quando a gente fala de pulmão, e vai cobrir a pseudomonas, certo? Que é o que mais a gente quer nesse momento. Quando eu falo de cefepime é uma cefalosporina de 4ª geração. E é importante a gente entender isso. À medida que as gerações das cefalosporinas, que são beta-lactâmicos, vão avançando, a cobertura para gram negativos aumenta e a cobertura para gram positivos
fica estável e diminui um pouquinho, talvez, mas ainda tem. Staphylo strepto, que desde lá da cefalexina, desde lá da primeira geração, a gente tem uma cobertura legal. Cefepime é uma droga maravilhosa. A gente usa ali em casos, por exemplo, de neutropenia febril, que é um paciente ali imunossuprimido, né? Mas pensando ali na pneumonia, vai cobrir gram positivo, então vai cobrir os típicos, vai cobrir inclusive MRSA, tá? Interessante que cobre alguns Staphylococcus meticilino resistentes, isso é papo para outra aula, tá? Uma aula de infecções cutâneas, a gente pode conversar sobre isso. Eu acho que eu já gravei essa para vocês, mas se não gravei, eu gravo de novo, tá? Vai cobrir gram negativos, mas não vai cobrir anaeróbios. A diferença do cefepime para o pipetazo ali é interessante, que apesar do cefepime ter uma cobertura de ação para MRSA, não tem para anaeróbios que o pipetazo tem, mas cobre pseudomonas, que é o que a gente quer nesse momento aqui. Então a gente pode lançar mão de cefepime. Parênteses. É por isso que nas infecções abdominais, quando a gente pega e pensa em anaeróbios, no abscesso pulmonar, quando a gente pensa em anaeróbios, eu não posso usar cefepime em monoterapia. Eu tenho que usar cefepime com metronidazol, por exemplo, cefepime com uma clindamicina, por exemplo, tá? Porque a gente está cobrindo ali, então, anaeróbio junto. Cefepime sozinho, não. Pipetado sozinho, pode, ok? Fecha parênteses, eu gosto de fazer essas correlações importantes aqui durante a nossa aula. E a outra classe que a gente falou, que é o nosso tiro de canhão, os carbapenêmicos, aqui eu cito o meropenem, que é o mais comum, né? Então, gram positivo tem uma cobertura bem interessante, inclusive MRSA também, vou colocar aqui, tá? Depois eu cito uma coisa. MRSA vai cobrir gram negativos também, tá? Inclusive aqueles gram negativos multiresistentes, não sei se vocês já ouviram falar, né? Não é papo pra gente, mas ISBL, AMP-C, todos esses germes aí, multi-Rs, né? O meropenem tem uma cobertura interessante. Vai cobrir anaeróbios, então para cobrir anaeróbios pode ser monoterapia também. E vai cobrir também pseudomonas, certo? Pipetazo ali de 6 em 6 horas, mas se você fizer uma infusão estendida pode ser até de 8 em 8 horas. O cefepime também de 8 em 8 horas. Meropenem, idem de 8 em 8 horas. Cuidado ali com a correlação de ajuste renal. Não é papo pra gente agora. Papo pra gente agora é pensar na antibiótico terapia empírica que você vai fazer no seu pronto-socorro. Beleza, pessoal? Só para finalizar, eu queria fazer uma observação importante, que a gente erra muito, e por esse erro a gente pode levar, inclusive, à resistência bacteriana. Vamos citar pneumonia broncoaspirativa nesse momento. Bem rápido, uma observação importante. Provavelmente você já atendeu uma pneumonia broncoaspirativa, né? Com aumento de expectativa de vida e aumento de comorbidades, a gente vai ter cada vez mais idosos, né? E pacientes neurocríticos também acamados, né? Que vão fazer microbroncoaspirações, que não vão ter a via oral preservada, musculatura frágil de deglutição. Então a gente vai atender muita pneumonia broncoaspirativa ao longo da vida. Inclusive vai chegar no seu plantão, eu estou te afirmando isso. Então a gente precisa entender o racional também da antibiótico terapia. Cobrimos ou não cobrimos anaeróbios? Há uns anos atrás, tinha a mania porque não tinha muitos estudos sobre isso ainda, de cobrir anaeróbio para todo mundo, na pneumonia broncoaspirativa. Então todo mundo que chegava, um idosinho acamado, uma casa de repouso, ganhava minimamente um ceftriaxone e uma clindamicina. Ceftriaxone para cobrir, né, os germes menos resistentes ali, mais de comunidades, mais tranquilos, e a clindamicina com o intuito de pegar o anaeróbio. Né? Apesar de a clindamicina também ter uma ação ali para Staphylo, Strepto, legal, mas o intuito da clindamicina ali para cobrir anaeróbio, ou cefmetro também, mas em especial o cefclinda. Só que aí, recentemente vieram muitos estudos ali, mas aí nos últimos anos, sobre resistência bacteriana, sobre prevalência de bactérias, porque a gente está vindo um processo muito complicado de resistência, né? Cada vez mais germes multi-Rs. Para entender se de fato a gente precisava cobrir esses anaeróbios, se na pneumonia broncoaspirativa eles são de fato muito prevalentes. E a resposta é que não. Não devo cobrir anaeróbios em toda pneumonia broncoaspirativa. Então, não, bem grandão aqui para você, não cobrir anaeróbios em todas. Nossa, também isso é novo para mim. Sim, que bom. Você vai propagar essa palavra aí da antibiótico terapia. Então, não cobrir anaeróbios de rotina. Quais são os cenários que a literatura mostra pra gente que eu devo pensar em cobrir anaeróbios na pneumonia broncoaspirativa? Quando eu tenho uma doença periodontal, né, um estado dentário ali de saúde bucal bem extensa, bem grave. Quando eu tenho presença de um escarro pútrido, né, escarro pútrido com aquele verde amarelado, com um cheiro bem forte,
cheiro de podre mesmo, né? Cheiro de necrose, aquele cheiro de algo morto ali, né? Então, escarro pútrido, quando eu tenho presença de empiema ou quando eu tenho presença de uma pneumonia tipo necrotizante. No exame de imagem, em especial na tomografia, a gente consegue ver um pouco desse padrão de pneumonia. Nesses cenários, eu preciso cobrir anaeróbios, porque aumenta a prevalência desse tipo de germes. Nos demais, não. Tamer, eu penso em pseudomonas, eu penso, né, em outros germes mais resistentes na pneumonia broncoaspirativa? Sim, e o racional é o mesmo do que a gente conversou até agora. Mas, numa pneumonia broncoaspirativa simples ali, né, simples eu digo, que veio de comunidade, aquela padrão que todo mundo sabe do idosinho que, né, broncoaspirou, a gente só vai cobrir anaeróbios quando eu tenho doença periodontal grave, escarro pútrido, empiema e pneumonia necrotizante. Quais os esquemas disponíveis? Aqui eu não vou falar a dose porque é só uma observação final. Olha só que interessante, amoxicilina com clavulanato pode cobrir anaeróbio, mas lembrando que a amoxicilina também, criando, né, resistência, piriri pororó, não é o ideal ali, ainda mais num idosinho que não tem uma via oral e provavelmente ele tem policomorbidades ali associadas. Da mesma forma, ampicilina com sulbactam também pode cobrir, e da mesma forma, a gente pode cobrir anaeróbios ali com outros germes. Volta, que eu embolei nesse final. Tá? Volta eu vou apagar de novo, vou começar a dar amoxicilina, peraí. Quais são os esquemas, né, terapêuticos para isso? Então, Tamer, quais são os esquemas terapêuticos para isso? A gente tem duas penicilinas ali com inibidores de beta-lactamase que podem ser usados. A amoxicilina com clavulanato, o famoso clavulin, pode ser usado, mas lembrar da observação, né? A gente está falando de um idoso provavelmente policomórbido, então a gente tem que reduzir a margem de erro, lembrar que as penicilinas vêm tendo um certo grau de resistência, né? Então, na teoria, cobrem, mas não é o ideal nesse primeiro momento. A gente pode usar a ampicilina com sulbactam, né? O mesmo racional ali das penicilinas, da amoxicilina que a gente citou, mas a gente tem outros esquemas interessantes, que talvez sejam mais interessantes nesse momento. A gente vai usar ceftriaxone com clindamicina, que é aquele clássico que eu falei, e aqui uma observação bem interessante, a clindamicina, ela tem uma cobertura para Staphylococcus aureus meticilino resistente, o MARSA, de comunidade, então um germezinho um pouco mais enjoado, ela também está ajudando a cobrir. Posso usar um ceftriaxone com metronidazol, apesar de que metronidazol a gente usa mais para a barriga, né? Tem aquela máxima, acima do diafragma clinda, abaixo do diafragma metronidazol, né? Isso é mais na teoria do que na prática. A gente pode usar o metronidazol às vezes ali para uma infecção pulmonar, mas lembrar que a clindamicina tem a vantagem de cobrir o Staphylococcus aureus meticilino resistente, por isso muitas vezes num idoso policomórbido a gente prefere a clindamicina. A gente pode lançar a mão da cefalosporina de quarta geração, como eu citei para vocês, cefepime e metronidazol, e por fim, lembra da monoterapia do meropenem? Pode ser usado, mas em casos mais graves, né? É tiro de canhão aqui pra gente. Beleza, pessoal? Se você não assistiu a parte 1, volta lá, assiste a parte 1, porque elas se complementam. A gente caminhou ali por pneumonia de comunidade simples sem comorbidades, simples com comorbidade, aquela que eu preciso de uma internação, quando que eu penso em pseudomonas e, por fim, agora, uma observação final sobre pneumonia broncoaspirativa. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado, e se de fato foi isso que aconteceu, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, não esquece, se quiser deixar sua dúvida aqui, vai ser um maior prazer te ajudar nesse momento, e antes de terminar, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação, né, para você não perder nada aqui do canal do Pé Zerado, que tem muita coisa boa vindo pela frente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!